Existem muitos mistérios entre o céu e a terra, dos quais a mente do homem é incapaz de imaginá-los, muito menos explicá-los, sejam eles da parte do bem ou principalmente do mal. Em meados da década de 1970, em um pequeno vilarejo no interior do estado, a população passou a viver assombrada por uma série de mortes brutais, onde homens tinham seus corpos estraçalhados e ninguém conseguiu uma explicação sobre o inferno que havia se tornado viver naquele lugar. Por se tratar de um povoado onde a fonte de renda da população eram a agricultura e a pecuária, ou seja, tiravam sustento da própria terra. Além disso, eram habilidosos caçadores e pescadores. Até então, a vida que era bem tranquila naquela localidade havia se tornado um caos, pois um mal tenebroso havia chegado e pairava sobre aquele humilde povo, já que justamente os homens que saíam para a lavoura, caçar ou pescar eram vítimas de uma terrível fera, a qual ninguém conseguia definir do que se tratava. No início, alguns diziam ser uma onça ou algo semelhante, pois quando atacava deixava as vítimas despedaçadas. Mas além disso, algo chamava a atenção das pessoas, já que as roupas das vítimas sumiam, simplesmente desapareciam sem deixar nenhum vestígio. Então, que fera seria essa? E o mistério só aumentava. Amedrontadas, as pessoas já não saíam mais de casa e começaram a cobrar o delegado por uma solução, pois muitas famílias já tinham sido vítimas dessa fera misteriosa. O delegado, que se chamava Jaime, já não sabia mais o que fazer, pois mesmo diante de toda a cautela, os casos só aumentavam, e nem mesmo os restos mortais das vítimas davam alguma pista para a solução do caso. Muitas famílias resolveram ir embora do local. Foi quando o pai do delegado Jaime, que morava em uma cidade próxima e também já tinha sido delegado, resolveu voltar à ativa para ajudar o filho a solucionar aquele mistério. O primeiro passo dos dois foi refazer os percursos onde os corpos eram encontrados com mais frequência. Então, se armaram fortemente e seguiram mata dentro. Foram dias e noites à procura, nas quais não obtiveram nenhum êxito. No entanto, paralelo às investigações, as mortes misteriosamente pararam de acontecer por um certo tempo, e a paz voltou a reinar no pequeno vilarejo. Com isso, o pai do delegado Jaime, que se chamava Bento, resolveu retornar à sua cidade, tendo em vista que já não havia mais necessidade de sua presença ali. Porém, na viagem de volta, Bento resolveu dar carona a um velho andarilho que viu às margens da estrada. O velho ficou muito grato pela generosidade do homem e, durante a viagem, mostrou-se ser muito sábio e culto, para a surpresa de Bento. Como a conversa fluía naturalmente, Bento resolveu contar ao velho sobre o mistério que tinha vivido ao lado do filho, mistério esse que eles não haviam conseguido desvendar. O velho ficou quieto por um instante e em seguida disse a Bento que sabia exatamente do que se tratava, pois já tinha vivido algo exatamente igual quando era criança. O homem relatou que o que eles buscavam não era exatamente um animal, e sim uma fera de origem humana que passava em pequenas cidades matando o maior número de vítimas que pudesse. E se não fosse detida, iria devastar aquele vilarejo. O pai do delegado Jaime ficou cético e não acreditou naquela história, e passou a imaginar que o velho era louco e por isso tinha virado andarilho. Mesmo assim, ficou curioso e resolveu perguntar mais sobre a tal fera. Então, o velho lhe disse que se tratava do devorador de homens, uma fera transformada de seres humanos amaldiçoados, e que sua sina era matar o maior número de homens possível, até ser morta e ir direto para o inferno. Bento, ainda incrédulo, perguntou como essa fera poderia ser localizada e, o mais importante, como matá-la.
Em relação a encontrá-la, o velho disse que seria muito difícil, pois poderia ser qualquer pessoa daquele vilarejo, inclusive o próprio delegado Jaime, filho de Bento. Mesmo sem acreditar nas palavras do velho, que horas atrás havia se mostrado sábio e culto, para Bento agora não passava de um louco. Mesmo assim, perguntou por quais sinais ele deveria procurar, e o velho lhe respondeu para observar os costumes das pessoas e aquelas que quase não saíam de casa, principalmente os homens velhos, que sempre alegavam estar doentes e por isso não saíam, e sobre como matá-la. Apenas o fogo seria capaz de deter tamanho mal. Bento guardou aquelas informações, porém não deu muito valor, mas seriam elas a salvação dele e do filho futuramente. Enquanto isso, no vilarejo, o delegado Jaime, que estava contando os dias desde a última morte, e passado 2 anos nada mais havia acontecido na pequena cidade, todos viviam tranquilamente e o delegado já não era cobrado de mais nada, mesmo os casos anteriores não tendo sido solucionados. E diante dessa paz, o pai do delegado chegou à conclusão de que toda aquela história do velho andarilho não fazia nenhum sentido. Porém, 1 ano mais tarde, ou seja, 3 anos após a última morte, algo aconteceu. Um caçador foi morto e despedaçado, como já tinha acontecido antes. O delegado Jaime ficou assustado e foi atrás do irmão do homem que havia sido assassinado, o qual estava muito abalado e contando uma história em que ninguém acreditava, de uma tal fera que tinha matado e devorado o irmão. O delegado, que já era muito mal falado por não ter resolvido os casos anteriores, tratou logo de colher o depoimento do rapaz, que lhe relatou que, como de costume, tinha saído para caçar com o irmão mais velho. Os mesmos teriam ido ao local que os dois descobriram dias antes e que havia muitos sinais de que muitas caças passariam por ali. Ao chegarem no local, se separaram e foram cada um para seu ponto de espera, e usando sempre o assovio para se comunicarem, os dois estavam prontos para seguir com a caçada, noite adentro. De repente, ele escutou o assovio do irmão e prontamente respondeu, e seguiram, um assoviando de lá e o outro assoviando de cá. Foi então que ele percebeu que o irmão estava vindo em sua direção, e seguiu sinalizando, mostrando onde ele estava através do assovio. Porém, algo chamou a atenção: o barulho que o irmão estava fazendo, e que aquilo não era normal, já que se tratava de um caçador experiente. Mesmo assim, continuou respondendo ao chamado do irmão. Quando o barulho e os assovios estavam bem próximos, ele, em cima de uma árvore que era o seu ponto de espera, resolveu ficar quieto até que o irmão aparecesse. Foi então que ele pôde perceber e entender o porquê de todo aquele barulho, pois se tratava de um demônio que havia matado o irmão, rachado a cabeça e vinha o arrastando e comendo-lhe os miolos. O homem ficou imóvel sobre a árvore, sem acreditar no que estava vendo. E a fera seguiu imitando os assovios do irmão e tentando o encontrar. Assim que a fera se afastou, ele fugiu e voltou para casa, contando a história, e todos diziam que ele estava louco ou amaldiçoado. O delegado, após ouvir a história, retornou junto com ele ao local e apenas encontrou os pedaços do irmão sem as roupas. O delegado, mais uma vez, iria passar a ser julgado incompetente pela população. Tratou logo de montar uma estratégia para que o povo não criasse alarde e a cidade voltasse a viver dias de trevas, como anteriormente. E disse em seu inquérito que naquela vez não se tratava de nenhum demônio, e que o rapaz morto havia apenas caído de uma árvore e rachado a cabeça na queda, e que, como já havia passado alguns dias, o corpo já estava podre e por isso já tinha sido enterrado, e que o irmão mais novo tinha ficado transtornado ao ver o seu ente querido morrendo. Por isso o motivo da história do demônio. O rapaz, que se chamava Josimar e já estava quase louco, ficou ainda mais enfurecido. Foi então
que o delegado o chamou e pediu para que ele ficasse quieto, senão iria prendê-lo. O jovem resolveu ficar calmo, mas sabia exatamente o que tinha visto naquele início de noite macabro. O delegado Jaime, logo em seguida, mais uma vez recorreu ao pai, dizendo que a história estava se repetindo 3 anos depois. Então Bento prontamente retornou ao lugar amaldiçoado e não quis contar de início ao filho a história que ouvira do velho andarilho, mas seguiu fazendo conforme as recomendações do velho. E ao ouvir do filho os relatos do irmão da vítima, passou a imaginar que agora aquelas histórias começavam a fazer todo sentido. Enquanto isso, novos casos foram acontecendo. Restos de corpos eram encontrados a cada dia. O delegado Jaime e o pai Bento já estavam para desistir, quando Josimar, irmão do caçador morto, pediu para ajudar nas investigações, pois queria matar aquela fera. Foi então que Bento resolveu contar para o filho e Josimar os relatos do velho andarilho. O delegado Jaime ficou enfurecido com aquilo, pois como que o pai, um delegado aposentado e experiente, iria acreditar em tal coisa? Por outro lado, Josimar acreditou imediatamente, pois ele era o único a ter visto a tal fera de perto, e seguiu fielmente cada detalhe da história. E com o passar dos dias, as mortes foram acontecendo com menor frequência, pois a população estava bastante cautelosa. Com isso, foi resolvido comemorar o aniversário do vilarejo, com algumas festividades. Dentre elas, um jogo de futebol, que atraiu praticamente todos os moradores até o pequeno estádio daquela localidade. Dentre os presentes no estádio estava Josimar, que quando o jogo estava próximo ao final, observou que do outro lado do campo, em meio às pessoas, havia um homem de idade avançada com um olhar fixo em sua direção. Ele ficou abismado e sempre que olhava, o homem continuava a lhe encarar. E para seu espanto, quando ele olhou detalhadamente, observou e percebeu que as roupas que aquele homem usava eram semelhantes a que o irmão dele usava no dia que fora morto pela fera. Então ele começou a dar a volta no campo e em direção ao homem, e na medida que ele se aproximava, o homem ia na outra direção, mantendo sempre uma certa distância dele. Quando saíram do estádio e começaram a andar pelas ruas desertas e a noite começava a escurecer, num certo ponto, quando Josimar dobrou em uma esquina, o homem estava parado no meio da rua, esperando por Josimar, que mesmo assustado, começou a lhe perguntar onde ele havia conseguido aquelas roupas. O homem ficou calado e apenas tirou um papel do bolso e jogou à beira da estrada. Josimar continuou a perguntar e o homem nada respondia. Quando finalmente a noite chegou, o tal homem caiu no chão e começou a se contorcer e gemer de dores, como se estivesse morrendo. Josimar ficou desesperado e quando correu para perto para tentar ajudar de alguma forma, percebeu que aquele velho estava passando por uma metamorfose e se transformando diante de seus olhos no monstro que havia devorado o seu irmão. Quando ele se preparava para fugir, eis que aparece o delegado Jaime junto com o pai, pois ele já vinha seguindo Josimar e o velho desde que os dois tinham saído do estádio. E seguindo as orientações do andarilho, os dois já estavam preparados para matar a tal fera. Jaime, mesmo sem acreditar no demônio que estava diante dos seus olhos, não hesitou e descarregou sua arma no monstro, que caiu e logo em seguida se levantou, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, Josimar pegou uma estaca de uma cerca e cravou nas costas da fera, que caiu. Então, Bento, que já estava com um tambor de gasolina na mão, jogou sobre ela e ateou fogo. A fera, com uma estaca cravada nas costas e em chamas, se contorcia de dores, fazendo barulhos horripilantes, enquanto voltava à forma humana, e mesmo sendo consumida pelo fogo, dava para ver nos olhos do homem um pedido de perdão
antes de morrer. Assim chegava ao fim a trajetória do devorador de homens, sendo morto da única forma como podia, e parte da maldição estava indo para o inferno. Depois da execução da fera, o pai do delegado disse ao filho e Josimar que aquele homem de idade avançada que se transformava naquela fera era exatamente o velho andarilho que lhe contou os detalhes de como matá-la. Eles ficaram surpresos em saber. Então, Josimar decidiu entregar ao delegado o papel que o homem havia jogado à beira da estrada antes de morrer, o que na verdade se tratava de uma carta de despedida. E ao ver o que estava escrito, Jaime ficou chocado, pois era um pedido de perdão por todas as barbaridades que ele tinha cometido, e que tudo aquilo era fruto de uma maldição vinda de um pacto que ele havia feito com o próprio demônio, e agora estava condenado para sempre ao inferno. No final da carta havia um emaranhado de letras, o qual o delegado não conseguiu ler naquele momento. Após a conclusão de tudo, Bento voltou para sua cidade. Josimar estava com a consciência tranquila e o delegado buscava saber e entender o que significavam aquelas letras ao final da carta. Depois de alguns dias, por um acaso, ele colocou a tal carta em frente a um espelho e percebeu que a escrita estava de trás para frente, e finalmente conseguiu ler, e para seu desespero, aquela mensagem dizia que a partir daquele momento a maldição do devorador de homens estava sobre ele, e que dentro de 7 dias ele iria sair matando e se alimentando de homens pelo resto da vida, além de ter sua alma condenada ao inferno. Então era melhor ele acabar com aquilo antes da transformação, pois depois já seria tarde demais. O delegado Jaime não pensou 2 vezes, pois tinha visto e vivido coisas sobrenaturais que a mente dos homens não conseguiria explicá-las. Pegou sua arma, foi para um local distante de casa, deu um tiro na própria cabeça, acabando de vez com a maldição do devorador de homens. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.